A IES interessada em participar do processo seletivo de FIES para o segundo semestre de 2015 deverão assinar termo de participação no período de 6 a 17 de julho de 2015, no endereço eletrônico fiesoferta.mec.gov.br, que trará a proposta de oferta de vagas. Para que o termo de participação seja validado, a adesão realizada anteriormente no SIS-FIES deve ser na modalidade sem limitação de valor. Desta forma, a IES cujo contrato de adesão já era sem limite não precisarão tomar nenhuma providência nesse sentido. As demais deverão acessar o SIS-FIES e realizar a troca de modalidade de com limite financeiro para sem limite financeiro. Isso não significa que o ingresso de alunos será ilimitado, pois a lógica do sistema foi alterada e a IES definirá a quantidade de vagas que deseja ofertar. Entretanto, a definição final das vagas serão de acordo com os critérios estabelecidos na portaria publicada. Nos termos de participação, a IES deverá obrigatoriamente preencher para cada curso, turno e local de oferta, bem como o valor do curso, os descontos regulares e o percentual de no mínimo 5% de contrapartida da instituição, tratada na portaria. A seleção de estudantes será por meio de processo seletivo, realizado em sistema informatizado próprio, denominado Sistema de Seleção do FIES, FIES Seleção. Poderá se inscrever nesse processo seletivo os alunos que atendam às seguintes condições: não tenha concluído o curso superior. Anteriormente, o candidato poderia ter concluído o curso superior, desde que não financiado por programas do governo federal. Tenha participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0. E renda familiar mensal bruta per capita de até 2,5 salários mínimos. O estudante que possua condição de professor integrante do quadro de pessoal permanente da rede pública de ensino, em efetivo exercício do magistério da educação básica e que se inscreva em cursos de licenciatura, normal superior ou pedagogia na sua área de atuação, neste caso, poderá ter concluído o curso superior anteriormente. O estudante que tenha concluído o ensino médio antes de 2010 e que não tenha participado das edições do Enem está dispensado de apresentar nota. Essa é uma regra de transição. Em 2016, todos os alunos obrigatoriamente deverão ter prestado o Enem. Durante o período de inscrição, o aluno poderá acompanhar a sua classificação, podendo alterar curso e IES até a data limite. Encerrado o período de inscrição, os estudantes serão classificados na ordem decrescente de acordo com as notas obtidas no Enem, na opção de vaga para a qual se inscreveram. As vagas para as quais não houverem estudantes pré-selecionados serão ofertadas aos estudantes classificados na ordem de chamada. Atenção! A pré-seleção dos estudantes assegura apenas a expectativa de direito às vagas para as quais se inscreveram. Após essa pré-seleção, o estudante deverá finalizar sua inscrição no SIS-FIES e comprovar seus documentos e condições socioeconômicas nas CPSAs e nos agentes financeiros. Saiu hoje a portaria com as novas regras do FIES para o segundo semestre de 2015 e, entre vários aspectos importantes, eu vou ressaltar aqueles aspectos que dizem respeito à nova metodologia de oferta das vagas no financiamento estudantil, bem como a precificação, o valor das mensalidades nesse novo, utilizando essas novas regras. Antes de entrar nesses novos critérios e tentar explicar como eles vão ser aplicados, é importante ressaltar que o programa vai ter apenas 61.500 vagas ofertadas para esse segundo semestre, o que é um número bastante aquém, muito abaixo do que era esperado e também do que em comparação com o ano passado. Então é importante ressaltar que mesmo com todas as novas regras, ele não vai conseguir atingir a demanda potencial que nós efetivamente temos. O importante é que essas novas regras sejam testadas e as suas imperfeições sejam aperfeiçoadas para o início do ano que vem, quando teremos um número de vagas ofertadas num tamanho mais significativo.
Bom, como eu disse, 61.500 vagas serão ofertadas nesse segundo semestre e elas terão alguns critérios de distribuição. Ao contrário do que era antigamente, em que o FIES era ilimitado e o único critério para as instituições oferecerem as vagas era o conceito de curso, né, e ter conceito de curso satisfatório, né, agora as regras mudaram bastante e tem alguns critérios, inclusive para definir políticas públicas, como a questão de favorecer algumas regiões menos favorecidas historicamente, áreas que se julgam mais estratégicas para o desenvolvimento do país, bem como, sem esquecer a qualidade que todas as instituições sempre perseguiram na formação dos seus alunos. Então, no primeiro critério, a portaria ela estabelece como é que vão ser os critérios para a distribuição dessas vagas. O primeiro critério será a regionalidade. 55% das vagas serão destinadas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo o Distrito Federal. E 45% das vagas para as regiões Sul e Sudeste, incluindo o Distrito Federal. Isso significa que, das 61.500 vagas que serão ofertadas nesse segundo semestre, 33.825 serão destinadas para essas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo o Distrito Federal, e 27.675 vagas serão destinadas para as regiões Sul e Sudeste, incluindo o Distrito Federal. O segundo critério será o das áreas prioritárias. 70% das vagas serão reservadas para os cursos das áreas de formação de professores, das áreas das engenharias e dos cursos das áreas de saúde. E 30% das vagas serão destinadas para as demais áreas. Então, como isso vai cruzar com a questão da regionalidade? Eu vou mostrar nesse próximo slide como é que isso se cruza. Então, na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo o Distrito Federal, as áreas prioritárias, que ficarão com 70% das vagas destinadas a essas regiões, ficarão com 23.678 vagas. E as demais áreas, 10.148 vagas. As regiões Sul, Sudeste, incluindo o Distrito Federal, que ficaram com 45% das vagas, vão ter essas vagas distribuídas da seguinte forma: 19.373 para as áreas prioritárias, como eu havia dito, engenharias, áreas de saúde e formação de professores, e apenas 8.303 vagas para todas as demais áreas, como direito, administração, ciências contábeis, publicidade e assim por diante. O terceiro critério será a qualidade do curso, ou conceito do curso obtido pela Lei dos Sinais, conforme a portaria anteriormente já publicada nas antigas regras do FIES, que deixam de funcionar a partir do segundo semestre de 2015. O critério de curso ele vai ser aplicado da seguinte forma: antes, ele só era aplicado, o curso poderia oferecer FIES desde que ele tivesse nota conceito satisfatório, ou seja, a partir de 3, e se tivesse conceito 1 e 2, não poderia oferecer o FIES. Agora, há uma distribuição entre aqueles cursos que podem oferecer, ou seja, que têm índice satisfatório, da seguinte forma: os cursos que têm conceito 5 vão poder solicitar, não necessariamente as vagas vão ser aprovadas, mas vão poder solicitar 100% das suas vagas autorizadas. Os cursos que tiveram conceito 4 vão poder solicitar até 75% das suas vagas autorizadas, e os cursos que tiverem conceito 3, ou mesmo aqueles que só foram autorizados e ainda não têm conceito, eles vão poder solicitar até 50% das suas vagas autorizadas. Então, como é que isso funciona, né, na prática?
Nesse quadro que eu estou mostrando aqui, nós temos o exemplo de 3 instituições com cursos nas áreas não prioritárias, nas áreas não estratégicas. Então, esses cursos eles estão localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ou seja, eles vão concorrer naquelas 55% de vagas destinadas à região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porém, destas, 30% que são para as demais áreas, não são as áreas prioritárias. E como é que isso funciona? Pegando aqui o primeiro exemplo, um curso de Ciências Contábeis, que tirou nota 5, tinha 100 vagas, a instituição pode pedir 100 vagas, ou seja, 100% das vagas que ela tem autorizado, né? Um curso que tem nota 4 e tem 50 vagas, como esse exemplo de Sistemas de Informação, o segundo curso, ele vai poder oferecer 75% dessas vagas autorizadas, ou seja, ele vai poder solicitar, na verdade, 38 vagas. Um curso de Direito com nota 3, que tenha 150 vagas, vai poder oferecer 75, ou seja, 50% das vagas autorizadas e assim por diante. A soma das vagas solicitadas, nesse exemplo que eu estou dando aqui, deu 463. Essas vagas vão ser redistribuídas, percentualmente vai se olhar o quanto representa cada uma dessas vagas no total de vagas solicitadas naquela região e naqueles cursos não prioritários. Então, nesse caso, 463 foi o total. E aí eu vou ver curso a curso quanto que cada um representa. Então, nesse exemplo, Ciências Contábeis, que solicitou 100 vagas, sobre um total de 463, vai poder ter contemplado 21,6% das vagas contempladas para essa região e para essa área estratégica. Ciências da Informação vai ficar com 8,1%, Direito 16,2%, Ciências Contábeis 21,6%, Sistemas de Informação 32,4%. Esses percentuais vão ser jogados sobre aquele número que eu mostrei aqui no slide anterior, que seriam as 10.148 vagas, que são as destinadas para as demais áreas, não as áreas prioritárias, para as demais áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo o Distrito Federal. Então, essa metodologia vai ser utilizada considerando, então, a parte as regiões e a parte as áreas estratégicas e não estratégicas. Lembrando que na portaria existe também a possibilidade do MEC utilizar um outro critério a ser definido, caso ele julgue necessário, para uma melhor distribuição dessas vagas. Porém, caso ele venha a definir um outro critério, que seria um quarto critério, isso seria publicado e divulgado oficialmente para que todos tenham conhecimento de qual seria esse novo critério. Por enquanto, o que tem divulgado e oficializado na portaria são esses 3 critérios que eu detalhei e exemplifiquei como é que eles vão impactar e na ordem em quais eles vão impactar. Por fim, explicar um pouquinho sobre como é que é o valor praticado utilizando essas novas regras do FIES, né? Então, a instituição vai ter que informar, aqui eu tenho um exemplo, né, do cálculo do valor a ser financiado com recursos do FIES a partir de agora. Então, ela vai ter que informar o valor bruto, né, do curso, equivalente à soma de todas as semestralidades, ou seja, o curso como um todo, né? Ela vai ter que deduzir desse valor, né, os descontos regulares, aqueles descontos que são de caráter coletivo, como, por exemplo, o desconto pontualidade, que nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês foi 10%. Então, ela vai ter, em seguida, o valor bruto descontado os descontos de caráter coletivo. E sobre esse novo valor, ela vai incluir mais um desconto, que, na verdade, é a contrapartida que as instituições vão dar para o FIES, em função do FIES trabalhar com um número maior em quantidades, né, de 5%. Né? A portaria fala em no mínimo 5%, mas nós entendemos que tem que ser no máximo 5%, desculpa. Então, nesse caso, o valor bruto descontado os descontos coletivos
chegaria em 38.880. Sobre esse valor eu aplico mais 5%, que é a contrapartida pelo FIES. Então o valor a ser financiado para alunos que vão utilizar o FIES seria de R$ 36.936. Lembrando que, mesmo que o aluno não utilize 100% do financiamento FIES, ou seja, ele não tenha 100% do valor do curso financiado com recursos do FIES, a parte que o aluno irá arcar também deverá contemplar os 5% de contrapartida que a instituição vai dar para alunos do FIES. Então, aqueles R$ 36.936, se o aluno, por exemplo, conseguir um financiamento de 50%, 50% será financiado pelo FIES e os outros 50% arcados pelos alunos também vão contemplar os 5% de desconto, que é a contrapartida que as instituições vão dar para o financiamento estudantil. Bom, a Lei 10.260, que trata do FIES, sofreu diversas regulamentações no decorrer da sua vigência. E a mais recente, que foi publicada hoje no Diário Oficial, a Portaria número 8, uma portaria normativa, trata de mudanças que atingirão e que serão muito importantes para o segmento do setor privado. Nós vamos dividir o assunto em 3 partes. A primeira parte é a gestão do contrato propriamente dito. As instituições não tinham muita preocupação em disciplinar o assunto nos seus contratos. Hoje, como referencial nos contratos de prestação de serviço educacional, a instituição tem que colocar como parâmetro legal também a Lei 10.260 de 2001 e sua regulamentação. Como o FNDE, o Ministério da Educação, altera constantemente, é importante que se coloque no contrato a lei e a sua regulamentação, como acabo de falar. Fundamentalmente, hoje, com o oferecimento das vagas, de forma completamente diferenciada, como era anteriormente, as instituições precisam também ter um disciplinamento muito claro nas regras de contrato, principalmente em relação aos pagamentos de diferença entre o valor financiado e o valor do contrato de prestação de serviço educacional. É importante ressaltar isso, porque existem 2 realmente diferenças. O aluno, quando entra na instituição, ele assina um contrato que é regido pela Lei 9.870. A outra parte, e agora praticamente acabou o financiamento 100%, o aluno tem que pagar o valor da diferença. Então, outro ponto extremamente importante é que seja incluído no contrato de prestação de serviço, que a diferença entre o valor financiado e o valor previsto no contrato de prestação de serviço educacional seja suportado pelo aluno. Aliás, a inadimplência de um período para o outro, se o aluno não concluir ou não liquidar sua dívida, mesmo com o FIES, a escola poderá, inclusive, não fazer a renovação do contrato de prestação de serviço educacional. Então, esses são 2 pontos importantes hoje na relação contratual com o aluno. Mas existe um outro ponto também que se alterou, foi em relação ao desconto previsto hoje na portaria. Até então, a instituição de ensino fixava a sua anuidade e era suportado o valor dessa anuidade em 100%, 75% ou 50%. Entretanto, agora, como isso não ocorre mais, a ponto até de ter um pouco acima de 21% de mensalidades financiadas, houve, por parte dessa portaria, um disciplinamento da obrigatoriedade da instituição ter, no mínimo, 5% de desconto sobre o valor fixado de acordo com a lei, retirando-se ainda todos aqueles descontos considerados coletivos, inclusive de pontualidade. O que significa dizer que uma mensalidade de 100, se ela for 90, o seu valor com todos os descontos, os 5% incidirá exatamente sobre o valor já de 90. Né? A portaria também estabelece que esse é o percentual mínimo. A instituição poderá até ter um percentual maior.
O sindicato, o SEMESP, ele não orienta e jamais vai orientar em relação à política de preço, ou de desconto, ou de pontualidade. Mas também ela tem que esclarecer que o valor correto tem que ser cobrado e tem que ser fixado, considerando a sustentabilidade da instituição de ensino e a capacidade de autofinanciamento. Não adianta a instituição oferecer um bom desconto e com esse desconto ter um número maior de aluno e depois ter um problema de desequilíbrio financeiro e econômico, que é um requisito legal, inclusive, previsto na Lei dos Sinais. Ainda em relação às mudanças, é importante que, além desse desconto dos 5%, qualquer tipo de desconto, pontualidade, mesmo de antecipação, desde que seja de caráter coletivo, ele seja divulgado para todos os seus alunos, bem como o texto de proposta de contrato. Durante muito tempo, as instituições e mesmo o governo, em especial o Ministério da Justiça, não se preocupou tanto com a evolução dos valores das anuidades escolares, sob o ponto de vista da sua abusividade ou não. A lei está aí, é vedado até em função do que estabelece a Constituição, qualquer intervenção no domínio econômico, mas a lei sim prevalece a possibilidade de, num caso de abusividade, a requerer a documentação da instituição comprovando que aquele valor está correto. Nesse sentido, é importante que as instituições planilhem seus custos, considere o que é necessário efetivamente dentro do desconto estipulado aí pela portaria e pratique de forma bastante transparente, divulgando todas as condições do curso. Como a oferta de curso tem relações de consumo, é importante também que a instituição observe o que estabelece o artigo 32 da Portaria 40, que disciplina o Decreto 5773. Esta portaria, ela estabelece todos os requisitos de divulgação em relação aos cursos. E aí, nesse sentido, deve ser colocado o ato autorizativo, a quantidade de vagas e assim por diante. Outra mudança essencial, e nesse sentido é importante que as instituições esclareçam o seu alunado, é que o aluno não tem o direito de forma ilimitada de conseguir ter acesso ao FIES. É importante que nos meios de divulgação da instituição ela coloque claramente que as vagas estão condicionadas à disponibilidade de orçamento, aos cursos com conceito 3, 4, 5, as vagas são limitadas em 61.500 vagas e mesmo assim será considerada a regionalidade e principalmente 70% desses cursos serão nas áreas consideradas estratégicas, o que significa dizer que, só para exemplificar, no estado de São Paulo, um pouco mais de 8.000 vagas ficariam para os cursos, no estado não, na região sudeste e sul, ficariam um pouco mais de 8.000 vagas para ser divididas nos cursos considerados não estratégicos, e mesmo assim com o conceito 3, 4 e 5. Então, essa clareza é importante que o aluno saiba, que não é uma garantia ele conseguir o FIES, que na verdade a instituição está concorrendo a uma vaga e, além disso, ele tem critérios próprios de cumprimento disso, desde a parte documental, como também agora passa a ser exigidos 450 pontos no mínimo do Enem, além dos 450 pontos o aluno não pode zerar na prova. Eu acho que essas são as modificações principais, sem prejuízo do sindicato se pronunciar posteriormente, porque outras portarias serão publicadas ainda para disciplinar esse assunto. Nesse momento, como dia 6 iniciam as ofertas dentro do sistema que foi criado para ofertar as vagas que serão escolhidas pela CESU, é importante que as instituições façam a gestão dessas vagas, porque ela tem a opção de oferecer em determinado curso, em detrimento de outro, desde que a avaliação seja positiva e satisfatória, ou seja, conceito 3, 4 e 5. É importante registrar que, para esse ano, para esse semestre, são 61.500 vagas, mas para o ano letivo, que inicia o ano que vem, 2016,
para o ano todo há uma previsão de 365 mil vagas. Mas como o Plano Nacional de Educação estabelece a necessidade de expandir, quem sabe chegamos de novo nos 750 mil vagas tão necessárias para o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Considerando que o Plano Nacional de Educação determina claramente a necessidade de expandir o FIES, queremos crer que em 2016 os tempos serão melhores. Muito obrigado.